pessoal, vamos para a aula 235, princípio de Arquimedes. Bom, a aula de hoje é importantíssima, porque a maioria das questões de hidrostática é sobre princípio de Arquimedes. Vai ver que a quantidade de questões que aparece é muito maior sobre o princípio de Arquimedes. Por quê? Porque é o grande princípio, aquele princípio que a gente explica por que um navio consegue flutuar, né, a flutuabilidade dos corpos. O princípio de Arquimedes diz assim que todo corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido, líquido ou gás, tá? Em equilíbrio, recebe deste uma força de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pela parte imersa do corpo. Então, o princípio de Arquimedes, vamos traduzir esse princípio. Esse corpo que está mergulhado em um fluido sofrerá uma força vertical para cima, que é numericamente igual ao peso do fluido deslocado pela parte imersa. Vamos entender isso. Bom, essa força, vamos começar dizendo que essa força ela tem um nome. Essa força se chama força de empuxo. Então o princípio de Arquimedes vai falar dessa força chamada força de empuxo. Primeira coisa, sempre que a gente trata de força, a gente tem que verificar quem é o agente. Ou seja, quem é que faz a força de empuxo. Quem faz a força de empuxo é um fluido. Então o fluido exerce a força. Bom, vamos lembrar da terceira lei de Newton. Se o fluido exerce força no corpo, o corpo exerce no fluido? Exerce também ação e reação. Tá? Bom, essa força, primeiro nós vamos entender a causa dessa força. A causa dessa força. Eu peguei aqui, eu quero que tu imagine um cubo no interior de um líquido. Vale para gases também, tá? Vale para gases. Mas, vamos colocar aqui, vamos começar aqui, tem um líquido, poderia ser gás, e aqui um corpo imerso. Você já pegou uma pessoa no colo dentro d'água? Já pegou? Já pegou? A pessoa parece que fica mais leve, já vamos discutir isso aí depois. Ela parece que fica mais leve, não é? Por que ela parece que fica mais leve? Porque tem uma força que o líquido faz te ajudando a segurar essa pessoa. Como é que se chama essa força, professor? Como se chama? Empuxo. Tá lá, força de empuxo. Vamos entender a causa dela agora. Por que existe a força de empuxo? Quando nós colocamos um corpo imerso, existe sobre esse corpo aqui a ação de uma pressão. Que pressão é essa? É a pressão que existe. Cada ponto do líquido tem pressão, nós já sabemos. Ter o corpo ali dentro ou não ter não faz diferença, porque esse ponto 1 terá uma pressão. Só que quando eu tenho corpo, esse líquido pressiona aqui com uma pressão P1 aqui nesse ponto, pressiona aqui num ponto P2 aqui, né, da direita para a esquerda, pressiona aqui e pressiona também de baixo para cima. Ou seja, o líquido pressiona em todas as direções aquele corpo. Certo? Bom, a primeira análise que nós faremos é uma análise na horizontal. Na horizontal nós temos o seguinte, nós temos que tem um ponto 2 e 3 que estão numa mesma profundidade. Bom, vocês lembram o princípio de Stevin? O princípio de Stevin me diz que a pressão hidrostática só do fluido, só do líquido, aqui no caso líquido, poderia ser um gás também, é dado pela densidade do líquido ou massa específica. No caso de um fluido, homogêneo, nós teremos a igualdade entre massa específica e densidade. Por quê? Porque a massa específica só vai ser diferente da densidade, expliquei isso lá na primeira aula, uma aula básica sobre massa específica. Só vai ter diferença quando eu tiver um sólido oco. Aqui, por conveniência, nós chamaremos de densidade.
Então, a pressão é a densidade do fluido vezes a profundidade vezes a gravidade. Então, está aqui a pressão que o líquido faz. Olha só. Sempre eu terei um ponto na horizontal, simetricamente ao outro lado, que estará à mesma profundidade. A conclusão aqui é que como a profundidade do ponto 3 e do ponto 2, ó, H3 e H2, serão a mesma. Não há diferença de profundidade. Na horizontal, então, eu terei que P2 e P3, a pressão desse lado, será numericamente igual à do outro lado. Então, tem diferença de pressão entre os pontos 2 e 3? Não. Então, qual é a pressão, o delta de pressão que existe? O delta de pressão que existe horizontalmente? Zero. Qual é a conclusão? Se não tem diferença de pressões horizontalmente em todas as profundidades, né, desse lado, eu sempre vou achar uma mesma profundidade desse lado que tem mesma pressão. Qual é a conclusão? Não haverá uma força resultante na horizontal. Na horizontal. Na horizontal. Então a força resultante na horizontal, zero. Zero. Porque para ter força, quero lembrá-los, para ter força tem que ter uma diferença de pressão. Olha aqui, ó. O que nós temos? Nós temos que pressão é força por área. Então, para ter força, eu tenho que ter, no caso aqui, um delta de pressão vezes a área. E na horizontal não tem. Agora, na vertical tem? Tem. Na vertical tem. O ponto 4 é mais profundo que o ponto 1. O ponto 4 é mais profundo que o ponto 1. Então, eu teria uma diferença de pressão. P4 será maior do que P1. P4 será maior. E essa diferença, então vamos fazer uma análise na vertical. E essa diferença, quem me deu foi justamente o princípio de Stevin. A diferença de pressão P4 menos P1, P4 menos P1, será dada justamente pela expressão densidade do fluido, diferença de profundidade vezes a gravidade. H aqui é a diferença entre a profundidade do ponto 1 e do ponto 1 e do ponto 4. Tá aqui, diferença de profundidade. Quem não lembra, pega lá, princípio de Stevin, tem uma aula anterior aí que tu vai dar uma olhada. Então tá aí, então há diferença de pressão. E se há diferença de pressão, haverá força e olha só, mais pressão na parte de baixo, mais força de baixo para cima do que de cima para baixo. Então, vetorialmente, ó, o vetor empuxo, eu já sei qual é a direção e sentido. Não terá componente na direção horizontal. O vetor empuxo terá direção vertical. E por que o sentido é de baixo para cima, de baixo para cima? Olha, porque a pressão embaixo é sempre maior que a pressão em cima. Interessante, né? O porquê que o empuxo é de baixo para cima. Então, porque tem mais pressão embaixo que em cima. Mais pressão embaixo, mais força embaixo. Agora, olha aqui o que nós vamos fazer. Olha o que nós vamos fazer. Eu posso, se eu quiser, multiplicar todos os termos pela área. Pela área, não posso? Então vai ficar assim, ó. P4 vezes a área menos P1 vezes a área é igual a densidade do fluido vezes H. Eu até vou botar aqui, ó, de propósito, a área multiplicada aqui vezes a gravidade. Multipliquei todos os termos vezes a área. Não altera a minha conta se eu multiplicar todos os termos pelo mesmo número. Mas por que eu faria isso, professora? Ah, por quê? Por quê? Porque pressão vezes área é força. Então a pressão lá embaixo, na parte 4, lá, que é porque eu chamei 4 a parte mais de baixo, vezes a área é a força F4. Isso, é a força que o fluido está fazendo de baixo para cima. Menos P1 vezes A1. É a força que o líquido faz de cima para baixo. É igual. Agora tem uma outra malandragem aqui, ó. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura.
A área da base vezes a altura é o volume. A área da base, quem conhece geometria espacial sabe, a área da base vezes a altura é volume. Então, eu vou ter densidade do fluido vezes volume vezes gravidade. Bom, F4 menos F1 é uma força resultante. Eu tenho uma de baixo para cima e uma de cima para baixo. É a força resultante na vertical. Quem é que está fazendo essa força? O fluido. Como é que nós chamamos essa força resultante que o fluido faz? Empuxo. Então a força de empuxo é calculada com densidade do fluido vezes volume. Esse volume eu ainda não discuti o que é. É um volume. Ah, mas não é o volume do corpo? Calma, calma, já vou te explicar. Já vamos colocar aqui. Primeiro eu vou botar V e depois G. Então, densidade vezes volume vezes gravidade. Tá aqui, primeira expressão. Agora, sempre que eu coloco uma expressão matemática, é necessário fazer uma análise dimensional, colocar quais as unidades no sistema internacional que é o mais importante. Existem outras unidades, mas no sistema internacional sempre tem que ser destacado. Qual a unidade de empuxo? Empuxo é uma força, portanto, empuxo tem que ser dado em Newton. Né? Newton, N. Densidade no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Volume, não é litro, hein? No sistema internacional, volume em metros cúbicos e gravidade em metro por segundo ao quadrado. G é a gravidade local, tranquilo. Agora, o que é esse V? É que nesse caso aqui, o V foi o volume do corpo. Porque esse primeiro exemplo que eu botei, o corpo estava totalmente imerso. E quando um corpo está totalmente imerso, o volume de fluido deslocado, VFD, volume de fluido deslocado, anota aí, volume de fluido deslocado, coincidirá com o volume do corpo, coincidirá. Então se o corpo tem, sei lá, 50 centímetros cúbicos, se eu colocar ele totalmente para dentro do fluido, ele vai deslocar, fluido deslocado, 50 centímetros cúbicos. Mas eu preciso colocar necessariamente o corpo totalmente para dentro? Não. Pensem numa situação assim, ó. Pensem numa situação assim. Eu coloco um recipiente e eu coloco o corpo, olha aqui, parcialmente, é assim que a gente diz, parcialmente imerso. Ele não está totalmente lá para dentro. Olha a pergunta que eu farei para ti. Esse corpo aqui está sofrendo pressão em todo, por parte desse fluido aqui, ó, desse fluido, desse, no caso aqui pode ser um líquido. Ele está sofrendo pressão em todo ele? Ele está sofrendo força, ó, somente na parte imersa. Por que ele está sofrendo força só na parte imersa? Porque só a parte imersa que exerce pressão. A parte que está fora não sofre pressão. Lembrem do fundamento do empuxo. Qual é o fundamento? Só existe empuxo porque a pressão embaixo é maior que em cima. Então nota que a pressão que o fluido exerce no corpo é a causadora do empuxo. Como é que essa parte de fora vai sofrer empuxo se não sofre pressão? Entendeu a lógica? Então a parte imersa é que importa. E por isso que esse V, e aí eu demorei um pouquinho aqui, esse V não é qualquer V. O V é o volume do fluido deslocado. Então, VFD. Volume de quê? Deixa bem claro isso. De fluido deslocado. E o volume de fluido deslocado sempre coincidirá com VI. O que é VI? Volume imerso do corpo. Imerso. Imerso. Dentro. I é dentro. Não confunda. A parte que está fora está imersa. Então tem uma parte imersa e tem uma parte imersa ou submersa.
imersa ou submersa. Agora, tu vê que aqui o volume imerso não é todo o volume do corpo. Quando ele está parcialmente imerso, nós vamos ter um volume de fluido deslocado e um volume imerso, que é o quê? Que é o quê? É menor que VC, que é o volume do corpo. Não é todo o volume do corpo. Somente quando ele está totalmente imerso que o volume de fluido deslocado coincide com o volume do corpo. Então aqui, ó, densidade do fluido vezes volume de fluido deslocado vezes gravidade. E aí nós chegaremos, olha que interessante, a densidade é a massa pelo volume. Não é a densidade da massa pelo volume? Então o que é massa? O que é massa? Massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. Então daqui, ó, densidade vezes volume. O que é o empuxo? É a massa. Densidade vezes volume é massa, vezes gravidade. Agora, qual massa? É a massa do corpo? Eu peguei a densidade do corpo aqui? Não, nada a ver. Eu peguei a densidade do fluido. Eu peguei o volume de todo o fluido? Não, eu peguei só o volume de fluido deslocado. Por isso que aqui eu tenho a massa de fluido deslocado. Então aqui, ó, tem que ver quanto que... Quando eu botei esse corpo aqui dentro, esse nível subiu. Então eu tenho que ver somente essa massa de fluido, digamos que seja nesse desenho, isso aqui que se deslocou para cima quando eu botei o corpo. É a massa de fluido deslocado. Agora eu pergunto para ti, o que é massa vezes gravidade? Massa vezes gravidade? Que? Peso. Então por isso que o empuxo será numericamente igual ao peso. Que peso? Peso do corpo? Não. Peso de todo o fluido? Não. Peso do fluido deslocado. Olha que interessante dedução nós fizemos. Eu fiz, na verdade, até... Né, o Arquimedes, ele enunciou esse princípio. Tá? E aí, a partir desse princípio, se deduziu o porquê. Né? Agora, notem, vamos de novo ao princípio, para finalizar a aula. Um corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio, o fluido está paradinho, em equilíbrio, recebe desse uma força de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade dessa força é igual ao peso. Peso de quem? Do fluido deslocado pela parte imersa. Peso do fluido deslocado pela parte imersa do corpo. Tá? Então, sempre que um corpo estiver dentro de um fluido, de um líquido ou de um gás, ele recebe uma força para cima. Sempre, sempre. Professor, mas agora eu estou imerso no fluido. Eu estou aqui, eu tenho ar, eu estou imerso no fluido, então eu estou sofrendo empuxo? Sim. Mas por que eu não estou sendo levado para cima? Porque o empuxo é igual ao peso de ar que tu está deslocando. Então esse peso de ar que tu desloca, imagina um Fabrício feito de ar. Mede o peso de um Fabrício de ar. Agora eu te pergunto, esse peso desse Fabrício de ar é grande ou pequeno? Pequeno. Então estou sofrendo uma força de empuxo minúscula, imperceptível. Agora, pega o Fabrício e faz o Fabrício mergulhar dentro d'água. Eu estou inteiramente dentro d'água. Agora imagina um Fabrício feito de água. E pega o peso desse Fabrício de água. Mede o peso da água, do fluido que eu estou deslocando. Esse é o valor do empuxo que eu estou sofrendo. Então, nesse caso, o empuxo não é tão desprezível. Tanto que tu vai ver que a gente consegue boiar em função disso. Tá? Na próxima aula nós já vamos discutir essas situações aí, né, de flutuabilidade ou não. Ok? Essa primeira aula é para mostrar o que é o empuxo. Importantíssimo. O empuxo é uma força que o fluido faz. Pode ser líquido ou gás. Me dá um exemplo de gás. Já viu quando tu tem aquele balãozinho de hélio e tu solta e ele sobe? É o empuxo que é maior que o peso que faz o balão de hélio subir. Balão, ou um balão esses também, que é o meio de transporte, né, que tu põe, queima gás ali e deixa gás ar quente, ele sobe também, empuxo maior que o peso. Tá certo? Então a aula está encerrada. Eu quis apresentar a força de empuxo, muito importante. Depois nós veremos então outras considerações sobre o empuxo. Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula. Aquele abraço.